Quero falar agora também sobre um grande pensador filósofo chamado Baruch Spinoza. Veja, estes são os livros de Spinoza. Essa aqui é uma obra completa, né? Que foi lançada. Então, ele não escreveu muito, praticamente resume-se. Esta aqui é a obra completa de Spinoza, mas é muito profunda. Quero aqui conscientizar você da importância de você ter algum contato com algum livro de Spinoza, porque, repito, a leitura é uma das maiores forças transformadoras de mentalidade. Então é a leitura que te proporciona um aumento de inteligência, de entendimento, enfim. Ler Spinoza, vamos lá. O que Spinoza tem a nos oferecer? Me influenciou muito. Concordo, como sempre falo em todos os vídeos, não significa que eu sou spinozano, que eu concordo com toda a filosofia. Mas Spinoza é um grande filósofo, sua obra não pode deixar ficar despercebida. Ele era um português, nasceu, na verdade, família portuguesa, judaica, nasceu em Amsterdã. Tem um pequeno resuminho da vida dele aqui, tá? Eu vou ler para vocês também. Ele nasceu, olha só, ele é do século XVII, morreu com 44 anos. Ele, sabe, era polidor de lentes. Há quem diga que foi problema pulmonar por causa da profissão dele, né? Porque ele aspirava aquele pó que fica, né? Então, assim, olha, Spinoza é uma leitura desafiadora como a do Kant, como eu falei. É outra leitura desafiadora, mas que vale muito a pena. Existem muitos textos que você pode, primeiramente, ter contato, vídeos na internet para entender um pouquinho o conceito. Mas Spinoza, ele é rico nos termos, nos conceitos, sabe? Ele escrevia de uma forma bem peculiar, que é conhecida como geômetra. Escrevia como se fosse matemático, matematicamente, né? Então ele tinha um pensamento muito organizado, muito definido, por corolários. Por exemplo, se você perguntasse a Spinoza o que é o amor, ele dizia: o amor é uma alegria acompanhada da ideia da sua causa. E o que é a tristeza? A tristeza é a passagem do ser imperfeito para o menos perfeito, entende? É assim que ele fazia as definições sobre muitos conceitos. Ele é conhecido como o filósofo dos afetos. Inclusive influenciou, novamente, inúmeros pensadores. A psicanálise muito é calcada no conceito dos afetos de Spinoza. Inclusive aqui no Brasil tem um departamento na USP que se dedica exclusivamente, se debruça sobre a filosofia de Spinoza. Então é um gênio que influenciou muitos. Então ele tem um conceito de conatos também, que é a perseveração do ser no próprio ser, que hoje conhecemos como homeostase, mas o conatos é isso, é um termo que ele sempre tinha esse pensamento, que o ser humano tinha de perseverar no próprio ser. Ser você é ter mais de você em si mesmo. É bem interessante. Os conceitos spinozanos que me influenciaram muito. Então, o livro dele principal é a Ética, tá? Ele não fala no sentido comum do termo que acreditamos hoje de ética. A ética é um tipo de conceito filosófico, uma proposta, uma proposição de interpretação da vida, da realidade. Então ele analisa aqui, ele analisa sobre Deus, ele analisa sobre a mente humana, o intelecto, sobre a natureza, sobre a vida. Então este livro de Spinoza, inclusive eu quero até ler para você entender, sentir um pouco a estilística, a escrita do Spinoza, né? Olha só o que ele fala aqui, de algumas partes aqui que eu anotei aqui. Eu tinha uma outra edição separada desta obra completa, que eu esmiucei, mas aqui eu comprei essa obra e comecei a ler novamente a Ética, né? Então ele tem aqui, vê que ele fala aqui no começo, ele fala que natureza, naturada, o conceito de natureza naturante, o entendimento em ato, a vontade,
a cupidez, o amor, devem referir-se à natureza naturada e não à natureza naturante. Poxa, eu não entendi nada, o que ele falou? Então, assim, quando a gente passa a entender estes conceitos que ele fala, natureza naturada, natureza naturante, aí você consegue compreender a profundidade do pensamento dele. Né? Ele tem um conceito aqui sobre a ideia do corpo, da mente, essa relação entre pensamento. Vamos lá, ele tem um conceito aqui sobre a vontade humana. Acho que ele fala aqui, ó. Ele explica aqui, ó. A vontade, tanto quanto o entendimento, é um certo modo de pensar. Olha só, ele não acreditava no livre-arbítrio, que o ser humano é livre no sentido de tomar todas as suas decisões de forma deliberativa. Sempre há uma determinação. Para Spinoza, o ser humano ele é determinado por circunstâncias e dentro destas circunstâncias, com muito esforço, com muito conatos, consegue-se ter a possibilidade de algum tipo de liberdade. Kant, acredito que leu Spinoza, desenvolveu essa tese da liberdade, que é exatamente o oposto daquilo que no popular acreditamos que é ser livre, que é fazer o que nós desejamos. Para Spinoza, ser livre não é fazer o que desejamos. Muito pelo contrário, ser livre é você ter a capacidade de não fazer, de não corresponder aos teus desejos e vontades. Porque a partir do momento em que você vive de acordo com as suas vontades, os seus desejos, você é escravo dos seus desejos. Então, na verdade, de liberdade, de livre, você não tem nada. Então, se você é escravo dos seus vícios, das suas vontades, de inúmeros outros vícios, não importa quais eles sejam, se eles te dominam, se você tem aquele pensamento comum, pejorativo, na minha opinião, ridículo, medíocre, que ser livre é fazer o que você quiser, eu tenho minha liberdade. Na verdade, você é um escravo. Você está à mercê de obedecer aos seus apeteces, aos seus desejos. Então você, sem perceber, vai criando grilhões que estão te aprisionando. Então a verdadeira liberdade, ser livre, é dizer não ao teu ego, à tua vaidade, ao teu amor próprio, às tuas autoestimas, aos teus narcisismos. É o negue-se a si mesmo de Cristo. Isto é realmente ser livre. Então, recomendo fortemente a leitura de Spinoza, porque, sem dúvida alguma, lendo Spinoza, você vai sentir a força transformadora que a leitura é capaz de fazer no teu intelecto. Até mais.